Olha, na semana passada, o Batalhão de Polícia Ambiental encontrou em Fernão Velho um criatório de jacarés em situação alarmante. Os animais do Papo Amarelo estavam passando literalmente fome. Vamos ao vivo com a nossa Beatriz Lacerda, que tem mais informações, inclusive, para mostrar como é que está a situação agora dos jacarés, porque houve uma multa, a gente mostrou aqui que tinha tido uma multa também, não é isso, Obi? O que é que vai ser feito com esses animais? Olha, Edson, os animais estão sendo monitorados pelos técnicos do IMA e a proprietária desse criatório, que funcionava atualmente de maneira irregular, porque a licença dela estava vencida, se comprometeu, claro, depois de ter sido autuada, a regularizar situações muito urgentes, como, por exemplo, fornecer alimentação para esses jacarés, em torno de 140, porque eles não comiam há meses. Foi isso mesmo que você ouviu, eles não se alimentavam há meses. É uma atividade que já vem sendo exercida por essa proprietária desde a década de 90. Então, ela tem esse negócio há muito tempo, porque ela vendia tanto o couro quanto a carne desses animais. Porém, alegou para o IMA que estava com dificuldade financeira nos últimos meses e não conseguiu, manter o negócio dentro do padrão que deveria existir. Os animais estavam sendo literalmente maltratados, passando fome e começaram até a se alimentar aí dos que morriam dentro desse criatório. Então, os técnicos foram até o local depois que o BPA, o Batalhão de Polícia Ambiental, recebeu uma denúncia. Então, foi feita essa operação na semana passada. A proprietária, inclusive, foi chamada, estava lá acompanhando o trabalho e se comprometeu a regularizar tudo, e, sobretudo, agora no final de semana, para já começar a alimentar esses bichos. Não foi possível levar os animais para um outro local, pelo menos por enquanto, até porque são muitos. E nem se sabe exatamente o total, só quando eles conseguirem entrar lá para verificar toda a situação por completo, mais uma vez. Eu vou começar agora com o Epitácio Correia, que é o gerente de fauna e flora do IMA, que acompanha essa situação desde o início muito de perto, e eu queria que o senhor já me dissesse se esse foi um dos piores flagrantes de maus tratos contra animais que Alagoas já teve. Boa noite. Boa noite a todos. De fato, ao longo desses últimos 10 anos, essa situação é uma das situações mais marcantes e, do ponto de vista negativo, falando, que a gente se depara e recebe, porque se tratava de um estabelecimento que era licenciado, que a princípio vinha seguindo todas as orientações e as condicionantes de funcionamento, que são estabelecidas no ato do licenciamento, mas a gente foi surpreendido pela situação que os animais se encontravam. O BPA acionou a equipe de fiscalização do IMA na semana passada, porque eles já estavam no local, eles receberam a denúncia anônima e, de fato, foi constatado o crime de maus tratos, porque os animais eles estavam há meses sem se alimentar, sem ter oferta de alimento, e alguns deles, inclusive, se alimentando de carcaças de outros animais que já haviam entrado em óbito. E a nossa equipe ela vem monitorando e vai acompanhar de perto nos próximos dias todas as obrigações que foram imputadas desde a semana passada para o empreendimento. Eles permanecem nesse criatório, lá no bairro de Fernão Velho, e quais são os próximos passos, então, que essa proprietária e a filha dela, que é a sócia, precisam cumprir para oferecer condições dignas para esses animais? Isso, de urgência, em caráter de urgência, foi estabelecido para que elas retomem o manejo alimentar desses animais, exatamente para que cesse o óbito dos animais pela falta de alimentação, porque os animais eles estão subnutridos, com condição física e clínica muito ruim, alguns. Uma outra medida que foi imputada para o empreendimento é que seja feita toda uma limpeza dos recintos, porque como o estabelecimento está em situação de abandono, literalmente, então toda uma vegetação cresceu dentro dos recintos, o que inclusive impossibilita a nossa equipe de visualizar os animais, de fazer a contagem de todos os animais e de poder realmente manejar, recolher aqueles animais que estão em situação de extrema debilidade para poder dar um manejo específico e diferenciado. Hoje mesmo os técnicos voltaram, e eu queria que você falasse que equipe é essa que tem ido, se amanhã eles também vão. Isso, a equipe que vem acompanhando, a equipe de monitoramento e fiscalização, que é composta e da gestão de fauna, então nós temos analistas ambientais, médicos veterinários, biólogos, toda uma equipe trabalhando em conjunto, inclusive também o nosso laboratório teve desde a semana passada para verificar as questões de padrões de qualidade da água dos recintos, e é uma ação multidisciplinar, está todo mundo acompanhando aqui dentro do órgão, acompanhando diuturnamente todos os passos que serão dados daqui para frente para que a gente possa verificar se é possível realmente recolher esses animais ou se
o manejo nutricional que vai ser adotado pelo empreendedor vai ser suficiente para que esses animais eles possam sair dessa situação de maus tratos. A possibilidade de alguns serem sacrificados. A gente não descarta, é muito prematuro a gente falar que animais serão sacrificados, mas a gente não descarta a possibilidade porque tem alguns animais que estão, como eu falei, muito debilitados fisicamente. Nos próximos dias, avaliações clínicas, né, de cunho médico veterinário serão feitas nos animais para verificar se há realmente ou não a necessidade. Lembrando que a eutanásia ela é prevista pelo Código de Ética do Médico Veterinário, normatizada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então, para casos extremos, para que faça cessar o sofrimento dos animais, é possível fazer. Muito obrigada, viu, Epitácio Correia, pelos esclarecimentos sobre esse caso chocante de maus-tratos contra jacarés da espécie papo amarelo aqui em Maceió, no bairro de Fernão Velho. E também lembramos que, além de ter sido multada em quase R$500 mil, a proprietária também vai responder a processo criminal pelo crime de maus-tratos, tanto no âmbito estadual quanto federal. Ela será denunciada ao Ministério Público.